É importante a gente saber como que foi essa trajetória até chegar aqui, né? Você falou que veio para ajudar sua irmã e tudo, mas lá no Brasil, como que foi o seu processo para conseguir o visto? Foi fácil? Foi difícil? Então, como eu já tinha vindo aqui algumas vezes, eu achei que ia ser super tranquilo. Mas eu tive uma surpresa muito grande, quando, depois de um tempo, eu já tinha vindo várias vezes, já tinha tido vários vistos, e aí eles negaram, né? Eu não me lembro exatamente qual foi o ano, eles negaram, e assim, meu chão caiu. Acho que foi uns 5 anos antes de eu vir para aqui mesmo. E aí se tornou mais difícil, né? Uma vez que eles negaram a primeira vez, e eu fiquei sem saber o que fazer. Quando eles negaram a Mas, primeira vez, desculpa te interromper, o que que eles falaram, Kelly, para você assim? então, você sabe que às vezes eles não falam, às vezes, diretamente o que foi por que que eles negaram. E a minha surpresa foi que eu tinha vínculos, eu era advogada, eu trabalhava no escritório, e por alguma razão, a única coisa que eles falaram é que eles só negaram, não deram explicação nenhuma em relação a isso. E até hoje eu não sei. Eu sei que eu pensei em desistir e eu digo a todo mundo que não desista, né? Porque logo depois eu precisei vir e sem nenhuma razão também, sem não me pediram nenhum documento, não nada, só me desejaram boa viagem. Então eu costumo dizer que é quando tem que ser o tempo mesmo. É claro que a gente tem que estar preparado, como eu estava preparada, né? Eu estava preparada com toda a documentação e a gente sabe que o principal é a gente mostrar vínculos com o Brasil, né? No caso, eu fazia especialização no Brasil, trabalhava num consultório, num escritório de direito, eu era advogada, mas por alguma razão eles acharam que eu não tinha vínculo suficiente com o Brasil e talvez pelo meu perfil eu quisesse vir morar aqui. É isso que eu suspeito. Mas logo depois eu apliquei novamente e, da mesma forma que eles negaram, eles aprovaram sem fazer perguntas alguma e terminei chegando aqui. Bacana, é bem interessante você falar sobre isso, porque grande parte das pessoas que vão tentar o visto, muitas delas às vezes não tem uma condição assim muito boa, né? Às vezes não tem vínculos com o Brasil, e você tinha tudo isso e é o que a gente vê, é uma roleta russa. Não tem muito uma receita de bolo, uma hora consegue, outra hora não consegue. E esse intervalo de tempo que você tentou de uma negativa para uma aprovação, quanto tempo demorou assim? Eu acredito que foram entre 2 a 3 anos. Outra coisa que eu percebi é que há muitos anos eu vinha, né, e eu precisei várias vezes. E uma das vezes foi com a minha família inteira, que a gente ia vir para fazer um cruzeiro. E dessa vez foi a mais fácil de todas. Eu não sei se foi só comigo, mas aí realmente eles não quiseram nem saber, eles já aprovaram é, em relação a que meus pais já idosos, também os meus pais são médicos e estavam com a carteira de médicos, tinham consultório ativo, então assim, talvez eles imaginassem, né, que os meus pais não iriam ficar nos Estados Unidos porque tinham um vínculo maior. Mas realmente é uma surpresa, né? É uma surpresa. Eu fiquei surpresa das duas vezes. E da última vez que eles aprovaram, eu não tinha nem tantos vínculos quanto eu tinha da outra vez que eles negaram. Tá certo. E conta para nós, como que foi essa preparação para sair do Brasil, né? Porque a gente sabe que vai precisar de dinheiro para começar aqui nos Estados Unidos, não tá difícil, não tá fácil a vida no Brasil para conseguir dinheiro. Como que você fez para juntar dinheiro? Quanto dinheiro você conseguiu trazer assim? Olha, então, como eu te falei, né, não estava planejado, eu sonhava em vir morar aqui, mas não nesse momento que eu vim, que eu cheguei aqui. E por incrível que pareça, eu não vim do Brasil, eu vim de Portugal. Caraca, então, Eu mas vim direto de Portugal. você conseguiu visto no Brasil, foi para lá e depois veio para cá? Sim, Caraca, e como que é isso? Conta para nós. eu consegui o visto em Portugal, e aí eu já tinha o visto no Brasil, e aí eu estava vivendo a minha vida, como eu falei, né? Eu estava programada para vir morar nos Estados Unidos. Eu fui fazer a minha pós-graduação em Portugal e vim para os Estados Unidos para acompanhar a minha irmã
e não ia ficar aqui. Só que eu vim de Portugal para cá, e aí o meu visto já tinha sido aprovado e foi super tranquilo em relação a isso. No início eles não entenderam muito, né? Porque tipo, o meu passaporte era do Brasil, e aí eu vim de Portugal, mas aí eu expliquei, eu tinha toda a documentação, né, da minha pós-graduação, que inclusive eu tinha acabado de me formar na pós-graduação, e eles super respeitaram, entenderam, e eu vim para ficar só um tempo, né? Eu vim como turista. E a pretensão era voltar para Portugal ou para o Brasil, mas fiquei aqui. Tá certo. Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que o meu fone deu umas travadinhas aqui. Deixa eu ver. Aí, tá conseguindo me ouvir, né? Consigo ouvir Beleza. perfeitamente. E conta para nós, assim, como que é a imigração? Porque eu imagino que você está saindo de Portugal e vindo para cá, e aí eles veem que seu passaporte é brasileiro. Como que foi para você passar na imigração? Foi tranquilo? Ou eles questionaram? Falaram, uma moça bonita chegando sozinha de Portugal com visto brasileiro. Sim, Como que foi? sim, sim. É isso que eu falei agora. Eles, tipo assim, eles olharam, a princípio eles viram, né? E me questionaram o que, que eu estava voltando de Portugal. E aí olharam meio assim, e aí eu expliquei, mas como eu tinha toda a documentação, inclusive eu tinha acabado de me formar, né, de uma universidade super renomada, né, de Coimbra, de Direito, estava lá com assinatura do diretor, enfim, estava com toda a documentação ali, aí eles começaram a me olhar com respeito, né, mas a princípio eles ficaram como, eles olharam e falaram brasileira, vindo de Portugal, aí, mas por que você está vindo de Portugal? Por que, que você não veio? Aí eu expliquei, e depois que eu expliquei com toda a documentação, foi super tranquilo. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse com a documentação, teria dado problema. Sério? E eles questionaram a quantia em dólares que você trouxe? Questionário. Eles sempre questionam, né? E eu não me lembro, Roger, na época, mas eu acho que eu tinha falado que eu estava com cartão de crédito e estava com US$ 3.000. Eu acho que foi isso. E como Caraca. eu ia passar um mês aqui de férias, aí eles falaram, ok. Tá certo, bacana. E conta pra nós, como que foi a sua sensação chegando aqui nos Estados Unidos? Porque eu não sei se você já chegou a viajar para outros países, como que foi a sua experiência assim? Porque todo mundo quer estar aqui nos Estados Unidos, tem pessoas literalmente nadando para estar aqui. Como que foi o seu Sim. sentimento chegando aqui? Eu falo para todo mundo que foi um choque muito grande, porque não porque eu não vim do Brasil. Então, o meu choque maior foi porque assim, a gente saindo do Brasil para vir para os Estados Unidos, a gente tem um choque cultural muito grande. Agora, a gente saindo da Europa para vir para cá, você mora, você é do Brasil, passa pela Europa um tempo e vem para cá, o choque o impacto é muito grande, um impacto cultural, a questão da língua. Eu já vim falando inglês, mas a gente chega, assim que a gente chega, qualquer pessoa que fale inglês não importa. Quando a gente chega que eles começam a falar muito rápido, parece que você nunca ouviu inglês na vida, né? E assim, eu tive a oportunidade de conhecer vários países quando eu estava morando lá em Portugal. Eu conheci a França, a Itália, a Irlanda, a Espanha, e aí a África, né? Eu fui na África também, conheci alguns países da África, o deserto, e assim, para mim o impacto foi muito grande por conta disso, porque eu vim dali para os Estados Unidos, onde o mundo é completamente. Lá em Portugal eu não tinha carro, eu andava a pé e de comboio, né, que eles falam aí de trem, a gente ia de uma cidade para outra de trem, e aí chegar aqui no mundão, né, logo aqui na Flórida, que você tem que ter um carro quando você chega aqui, as coisas são bem distantes, todo mundo aqui é super ocupado, cada um cuidando da sua vida. Então, foi um impacto muito grande para mim no início. Mas com o tempo vem a recompensa, o esforço, né? Paciência, tempo e esforço. É isso aí. E até interessante você falar sobre isso, Kelly, porque existe uma grande parte de brasileiros que estão indo para Portugal, às vezes por não conseguir vir para os Estados Unidos. E como você viveu lá há quanto tempo, assim, para a galera saber? Eu vivi lá 1 ano e meio. Entendi. Fala um pouquinho dessas diferenças que você percebe de começar a vida lá para começar a vida aqui nos Estados Unidos. Que a gente sabe que lá tem uma grande concentração de brasileiros, aí na Flórida também. Mas fala um pouquinho dessa diferença, assim, de começar sendo imigrante lá e começar sendo imigrante aqui.
Então, em relação ao trabalho, eu não tenho muita experiência em Portugal, porque o tempo integral que eu fiquei lá foi para o estudo, né? Mas eu percebi, pelo pouco que eu percebi, lá não tem tantas oportunidades como aqui. Mas frisando, eu não estava morando em Lisboa, né? Eu morava numa cidade universitária que era Coimbra. Também morei numa cidade maravilhosa chamada Aveiro. E o meu foco não era o trabalho lá. Então, talvez eu não quero diminuir as expectativas de alguém que queira lá, porque o meu foco não era esse. Mas eu vi, assim, os comentários que não é tão fácil. É claro que se você tem a sua profissão de cabeleireiro, de manicure, em qualquer lugar que você vá, você vai conseguir, com esforço e dedicação, você trabalhar. Eu conheci algumas brasileiras lá que trabalhavam com isso. Mas eu confesso que, assim, na minha visão, aqui nos Estados Unidos, eu achei a questão da oportunidade bem maior. Então, assim, depende muito de cada um. Eu vi muitos imigrantes também, através do meu Instagram, que me chamaram para saber exatamente essa questão. O que é que eu acho que eles querem sair dos Estados Unidos para ir para Portugal. E aí eu sempre falo, né? É tão importante que você tenha uma base, pelo menos você conhece alguém lá para poder encaminhar, que isso é muito importante, tanto lá quanto aqui. Mas lá é mais importante ainda, né?